Para sua Bíblia, irmãos, Mateus capítulo 10. Na última quarta-feira nós iniciamos o capítulo 10. A exposição de hoje, irmãos, ela é uma continuação da mensagem que nós pregamos na quarta-feira passada. Amém? O capítulo 10, ele iniciou com Jesus chamando os discípulos que posteriormente vieram a ser apóstolos. E vocês lembram por quê que eles eram apóstolos? Porque o Senhor os comissionou e deu a eles autoridade para curar todo tipo de doença, para expulsar demônios. Isso fez dele apóstolos. Amém? Nós entendemos que a escolha desses 12 homens, que nada tinham melhor do que o restante dos seguidores de Jesus, a escolha desses 12 nos mostrou que o Senhor não escolhe segundo capacidade ou méritos, mas Ele escolhe por conta da sua graça. Amém, meus irmãos? Então, no início do capítulo falou sobre esses 12, quem eram os 12, o nome deles, falou que Jesus deu a eles autoridade, e hoje nós vamos dar continuidade nesse chamamento, onde o Senhor Jesus, irmãos, Ele vai dar instruções a esses 12 apóstolos, amém? Algumas dessas instruções são pontuais, são só para eles, não serve para nós. E outras instruções estendem-se para os nossos dias, mas no decorrer aqui dessa leitura, nós vamos vendo aqui a diferença, diferenciando as instruções que eram pontuais, que eram só para eles, e as instruções que são atemporais, né? Ou seja, que servem para nós também. Todos encontraram? Podemos fazer a leitura? Mateus capítulo 10, a leitura será do 5 ao 15. A instrução para os 12. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto devem dar de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordões, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvi-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos aqui mais uma noite para louvar e exaltar o Teu nome, para ouvir a Tua voz, que fala através das Escrituras. Essa palavra, meu Deus, que é poderosa para transformar, para curar, para salvar. Senhor, humildemente pedimos, ajuda-nos a compreender a Tua vontade, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, meu Deus. Fala na nossa mente, fala aos nossos corações, abre nosso entendimento nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos fazer a exposição, irmãos, de versículo por versículo? Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios. Quem eram os gentios, irmãos? Os que não eram judeus. Nem esses eram os gentios. Não tomem o caminho que leva aos gentios.
e nem entrem nas cidades dos samaritanos. Lembrando que os samaritanos também eram judeus, mas eram judeus misturados com outros povos. Então, eram considerados como gentios. Então, aqui nesse primeiro versículo, nós já podemos ver aquilo que falamos anteriormente, sobre algumas instruções serem pontuais, só para os discípulos, e algumas instruções se estendem até os nossos dias. Veja que nessa primeira instrução, Jesus ordenou que eles pregassem apenas para quem? Para os judeus, e não para os gentios. Então nós vemos que essa instrução ela é pontual, é só para eles, porque hoje nós pregamos o evangelho para todos. Amém, irmãos? Agora, essa ordenança do Senhor Jesus não é porque ele não queria, não é porque Deus não queria salvar os gentios, não, nada disso. Era para que se cumprisse as profecias, para que se cumprisse o que está lá em Ezequiel 34, onde o Senhor disse que resgataria as suas ovelhas perdidas, curaria as enfermas, enfaixaria as doentes. E também Jesus afirmou isso lá em Mateus 15, 24. Jesus disse que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meu irmão, então por isso essa ordem, que primeiro fossem até os gentios, até os judeus, perdão. Os judeus, irmãos, eles eram o povo escolhido do Senhor. Paulo fala sobre isso lá em Romanos, capítulo 3, versículo 1. Paulo vai dizer que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, os mistérios de Deus. Então, os gentios eram o povo, os judeus eram o povo escolhido do Senhor. Por isso que primeiro a ordem era para pregar para os judeus. E quanto aos gentios? Irmãos, a salvação dos gentios não é um plano B de Deus. Deus não tentou salvar os seus e aí não deu certo, aí partiu para salvar os gentios. Não, a salvação dos gentios não é um plano B. Os gentios também fazem parte do plano de salvação do Senhor. A salvação, ela é progressiva, amém, irmãos? E os gentios fazem parte. E nós podemos ver isso no Antigo Testamento. Pessoas que foram salvas por Deus, mesmo não fazendo parte do povo de Deus. Raabe e a sua família, por exemplo, não faziam parte do povo de Deus, mas foram salvas. Então, os judeus, eles apenas foram os primeiros e o meio pelo qual o evangelho também alcançou os gentios. Amém, meus irmãos? Então, essa foi a primeira instrução. Não entre na cidade dos samaritanos, deem preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 7. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Irmãos, veja que Jesus, ele deixou bem claro nessa instrução qual era a mensagem que deveria ser pregada. Qual era a mensagem, irmãos? Está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem. Isso aqui é uma instrução atemporal. Essa aqui não era só para eles, essa aqui se estende até os nossos dias. Essa é a mensagem que temos que pregar. Que está próximo à volta do Senhor, a mensagem do arrependimento. Mas, embora essa instrução seja atemporal, infelizmente, essa mensagem é a que menos nós vemos sendo pregada nos nossos dias. Não é verdade? A mensagem que Jesus mandou pregar. A mensagem que confronta, que fala do arrependimento. A mensagem do reino que promete a vida eterna, infelizmente, tem sido substituída por mensagens triunfalistas, que prometem coisas passageiras. Não é verdade? Pessoas que vivem a pregar vitória, prosperidade, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, enfim. Não é essa. Não foi isso que Jesus mandou os apóstolos pregarem. Ele deixou bem claro, pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem, irmãos. E essa é a mensagem que nós temos que seguir pregando. Amém? Que está próximo. Que as pessoas têm que se arrepender. Glória a Deus. Não vamos cair, irmãos, nessa mensagem distorcida que tem sido pregada por aí. Essa mensagem que faz as pessoas verem Jesus
como uma fada dos desejos. Sabe aquela conta de fadas, as fadas dos desejos? Que pede para a fada o que querem, a fada faz acontecer. Uma vez a Sarinha ganhou de presente um condomzinho assim, que tinha uma estrela na ponta. Esses condomzinhos de fada. Aí ela queria brincar comigo. Ela falava assim para mim: eu te transformo num sapo, eu te transformo nisso, eu te transformo naquilo. Tem gente que trata Jesus como aquelas varinhas. O que ela quer, plim, tem que acontecer. Não. Jesus não é um solucionador de problemas. Amém, irmãos? Jesus é o nosso Salvador, que morreu pelos nossos pecados, e essa é a mensagem que tem que ser pregada. Glória a Deus. Então aqui nós vemos a primeira instrução pontual para eles, preguem só para os gentios. A segunda instrução atemporal, estende-se até os nossos dias. A mensagem que tem que ser pregada é a mensagem de arrependimento. Amém? Versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Então, veja que o Senhor Jesus, ele mostra aos apóstolos a ordem que eles têm que proceder. Preguem o evangelho, e depois ele fala o quê? Curem os enfermos, ressuscitem mortos, expulsem demônios. Irmãos, os sinais que os apóstolos realizavam não eram para as pessoas crerem em Jesus. A fé em Cristo vinha através da pregação. Amém? A fé em Cristo vinha através da pregação. Os sinais era para confirmar que os apóstolos verdadeiramente tinham sido enviados por Deus. Confirmava o ministério deles. Não era o evangelho que seguia os sinais. Era os sinais que seguiam o evangelho. Então, os sinais nada mais era uma forma de confirmar que os apóstolos realmente tinham sido enviados pelo Senhor e as pessoas passavam a crer. Glória a Deus, irmãos. Hoje não precisamos disso, hoje nós temos as Escrituras. Por que você acha que nós não vemos mais pessoas curando como os apóstolos curavam? Porque foi necessário, irmãos. Essa manifestação absurda de milagres e curas e mortos ressuscitando foi necessário para a expansão do evangelho naquele período, para confirmar que aqueles homens eram de Deus. Nós não precisamos de sinais hoje para crer. Nós temos as Escrituras que relatam tudo o que eles fizeram. Amém? Então Jesus deu essa ordem a eles e ele finaliza essa instrução ele finaliza esse versículo com uma outra instrução. E essa instrução se estende para os nossos dias. Ele disse assim: vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Veja que Jesus disse para eles tudo o que eles tinham que fazer: curar, pregar, e depois Jesus proibiu eles de cobrar por aquilo. Por que eles não poderiam cobrar, irmãos? Porque eles receberam de graça. O reino foi dado de graça para eles. Cobrar por aquilo que eles estavam fazendo, além de insultar a Deus, ia obscurecer a natureza do evangelho, como um dom gratuito do Senhor. Então Jesus falou: olha, façam tudo isso que eu falei para vocês e não cobrem. Não cobrem para curar, não cobrem para pregar, não cobrem para fazer essas coisas. Mas hoje as pessoas não cobram, né, irmãos? Hoje as pessoas não cobram para fazer isso, né? Ou cobram? Não, as pessoas não cobram, imagina. Cobram? O que mais existe hoje são pessoas cobrando para entregar aquilo que o Senhor mandou entregar de graça. Você quer receber o Espírito Santo? Pega esse envelope aqui, faça um voto e você vai receber o Espírito Santo. Você quer ser curado? Quer ser curada? Pega esse envelope aqui, faça uma oferta e o Senhor vai curar você. Onde está escrito isso? O Senhor cura de graça, irmãos. O Espírito Santo é dado para todo aquele que crê. No momento que eu creio em Cristo, no momento da conversão, eu recebo o Espírito Santo.
Mas esses são os discípulos de Judas. Você sabe que Judas, ele foi o primeiro que cobrou para levar as pessoas até Jesus. E a coisa deu tão certo que isso é feito até os dias de hoje. Estão cobrando por aquilo que o Senhor mandou fazer de graça. E tem gente que está pagando por aquilo que o Senhor nos deixou de graça. Irmãos, as bênçãos de Deus não podem ser compradas com dinheiro. Amém? Não pode. O seu dinheiro não pode comprar a Deus. Se o Senhor não quiser curar, se o Senhor não quiser fazer, não é o seu dinheiro dentro de um envelope que vai fazer o Senhor fazer. Amém? É graça, é misericórdia. Glória a Deus? Então o Senhor deu essa instrução. Vocês receberam de graça, também deem de graça. Glória a Deus? Estava vendo esses dias uma reportagem, um vídeo na internet, de um pregador que cobrou 30 mil reais para ir pregar numa igreja. Agora, não sei o que é pior. Ele cobrar 30 mil reais para pregar, o cantor cobrar horrores para cantar, ou a igreja pagar. Eu não sei o que é pior dos dois. Mas é o que Jesus disse, né, irmãos? No final dos tempos isso iria acontecer. Versículo 9. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Irmãos, que instrução difícil essa e desafiadora. É ou não é verdade? Obedecer essa instrução aqui ia demonstrar uma profunda confiança no Senhor. Essa instrução aponta para o desapego de coisas materiais e a certeza da providência divina. Não levem. Vocês vão sair. Não levem ouro, não levem prata. Não foi assim? Não levem 2 túnicas. Em outras palavras, vão só com a roupa do corpo, não levem nada. E a própria Escritura vai nos mostrar, irmãos, que aqueles que Jesus enviou, Ele cuidou deles. Jesus não deixou nada faltar para eles. Vamos ler? Deixa marcadinho aí. Abre lá em Lucas capítulo 22. Vamos ver se faltou alguma coisa, porque lá em Lucas vai falar sobre quando os discípulos voltaram. O Senhor os enviou e lá vai dizer quando eles voltaram. Vamos ver se faltou alguma coisa. Lucas capítulo 22, versículo 35. Podemos ler? E disse-lhes, quem disse? Jesus, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandália, faltou porventura alguma coisa? E eles responderam, nada, não faltou nada. Porque o Senhor é assim, irmãos. O Senhor cuida dos seus. O nosso Deus, Ele é um Deus que provê as nossas necessidades. Amém? O nosso Deus é um Deus que não nos deixa faltar o pão nosso, ainda mais para os seus servos, que estão servindo eles. Então, essa instrução do Senhor levou aqueles 12 homens a viver pela fé e na dependência do Senhor. Na dependência de Deus. Não levaram nada. Nenhuma garantia para o caminho. Mas aí, como que eles se alimentaram? Como que eles comeram? Onde que eles dormiram? O próximo versículo vai falar sobre isso. Versículo 11. E em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Olhe para o pastor, por gentileza. Quando ele fala, pergunte quem é digno, quem são os dignos? Os crentes daquele lugar. Pergunte se alguém é digno, procure os dignos, procure os crentes, os cristãos. É eles que vão sustentar vocês, é eles que vão hospedar vocês. Quando eles chegassem numa cidade, eles tinham que perguntar quem era digno. Procurar quem já cria em Cristo.
quem já seguia Jesus. E essas pessoas é que iam sustentar os 12, hospedar os 12 e dar de comer para eles. Amém, meus irmãos? Versículo 12. Ao entrarem na casa, olhe como que eles identificavam os dignos. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Então, assim eles identificavam quem eram os dignos. Eles saudavam com a paz de Cristo, com a paz do Senhor. Essa saudação, ela era uma forma formal de expressar boa vontade. E Jesus deixa bem claro que nem todos iriam recebê-los em paz. Mas eles não deveriam se preocupar com isso. Amém, irmãos? Se eles saudassem e as pessoas não recebessem, não saudassem, então o que eles deveriam fazer? Jesus disse que eles deveriam apenas sacudir o pó dos seus pés e sair dali falando mal? Não, sair dali pacificamente. Amém, meus irmãos? O papel de todo cristão, irmãos, é pregar o Evangelho. É desejar a salvação e a paz. Se as pessoas vão receber, vão crer, isso é com quem? Isso é com Deus. Nós pregamos, mas é o Espírito Santo quem convence. Isso está lá em João 16, 8. É o Espírito Santo que convence, irmãos. Nós apenas pregamos. Pregamos o Evangelho, pregamos a verdade. Não somos nós que convencemos. Não é o papel do pastor, do pregador, do cristão, convencer uma pessoa de que ela está errada. Nós mostramos para ela o Evangelho, nós pregamos para ela a verdade, nós mostramos a situação dela, mas é o Senhor que vai agir no coração dela, para que ela creia e para que ela se arrependa. Amém, meus irmãos? Então veja que até aqui, Jesus chamou os 12, deu autoridade a eles para curar toda doença. Irmãos, os apóstolos curavam todo tipo de doenças. Não existe nas Escrituras relatos que os apóstolos falharam para curar alguém. Eles não falharam para curar, eles curavam, eles tinham o dom da cura. Eles curavam. Amém? Todos os que vinham doentes e eles tocavam eram curados. Então Jesus deu autoridade, mostrou como deveria ser a postura deles, encorajou eles a confiar na providência do Senhor, não levem ouro, prata, não levem nada. E ele finaliza as instruções revelando o que aconteceria com aqueles que não crescem neles, na mensagem que eles estavam pregando. Versículo 15. Ele diz assim, versículo 14. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo, versículo 15, em verdade lhes digo, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Olha só. Jesus nos mostra aqui, irmãos, que todos aqueles que um dia ouviram a verdade do Evangelho não serão tomados por inocente. Não serão tomados por inocente, porque ouviu. Ele usa aqui a destruição de Sodoma e Gomorra como uma metáfora para o julgamento divino. O julgamento das pessoas que ouviram, o julgamento daqueles que ouviram a mensagem, que viram os sinais e não creram, seria mais rigoroso do que Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra não ouviram a mensagem que eles ouviram. Não ouviram os sinais que eles viram. E em um outro episódio, Jesus disse que se eles tivessem visto e ouvido, a cidade estaria em pé até os dias de hoje. Então o Senhor aqui ele traz um alerta. A rejeição ao Evangelho, ela traz consequências. Amém, meus irmãos? Não crer no Evangelho, desviar-se das verdades do Evangelho traz consequências.
haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que ouviram e não creram. Por quê? Porque eles ouviram. Porque a eles foi anunciado. Eles não podem dizer assim, nós não sabíamos. Não, sabiam. Vocês não creram. Amém, meus irmãos? Então, veja que embora essas instruções, a maior parte dessas instruções, sejam pontual para os 12, nós podemos tirar algumas aplicações aqui, irmãos, para as nossas vidas. Amém? Nós temos que ter como exemplo a obediência dos discípulos, daqueles 12 apóstolos. Veja que o Senhor os comissionou, os instruiu em tudo o que eles deveriam fazer, e eles simplesmente fizeram tudo da maneira que Jesus ordenou. Pregaram a mensagem que Jesus mandou pregar, curaram, libertaram, ressuscitaram mortos. E quanto eles cobraram? Não cobraram absolutamente nada. Não se proveram de ouro, prata, não. Então nós temos que ter como exemplo essa obediência. Fizeram tudo o que o Senhor mandou. Irmãos, vamos proceder assim? Amém? Vamos seguir as instruções que o Senhor nos dá na sua palavra, que são tantas, irmãos. Não é verdade? São tantas. O Senhor, Ele instruiu aqueles homens a não levar ouro, não levar cobre, prata, apenas focar na missão e crer na providência de Deus, e que assim nós possamos descansar em Cristo e confiar que o Senhor é o nosso provedor. Ele cuida de nós, irmãos. O Senhor, Ele sabe das nossas necessidades. Amém? O Senhor sabe o que nós precisamos, ou Ele não sabe? O Senhor sabe, irmãos. O Senhor sabia que aqueles homens tinham que comer, que aqueles homens tinham que dormir em algum lugar. E o Senhor providenciou tudo o que eles precisavam. Mas eles creram, eles descansaram. Então por que nós vamos andar preocupados, angustiados? Deus sabe das nossas necessidades, amém? E Ele, de acordo com a sua soberana vontade, irá suprir todas as nossas necessidades. Glória a Deus, irmãos. Ele não deixa faltar nada para os seus filhos. Amém? O Senhor nem sempre vai nos dar tudo o que queremos, mas sempre vai nos proporcionar tudo o que precisamos. Não é verdade? Por exemplo, você que tem filhos, você nem sempre dá tudo o que o seu filho quer, tudo o que o seu filho pede. Não é assim? Mas você proporciona o que ele precisa. Às vezes a Sarinha me pede coisas que eu não tenho como dar para ela, mas eu estou sempre proporcionando o que ela precisa. A maioria das coisas que os nossos filhos nos pedem vai além do que eles precisam. Não é verdade? Mas nós, como bons pais, sempre vamos proporcionar o necessário, o que eles precisam. E o que conseguirmos dar a mais do que o necessário, amém, glória a Deus. Tá certo, irmãos? A última aplicação é: a missão de todo cristão é pregar o Evangelho e confiar que é o Senhor que convence do pecado e da necessidade do arrependimento. Amém, dona Cristina? Nossa missão é o que, Ana? Pregar o Evangelho, irmãos. Nosso papel não é convencer as pessoas. Não precisamos ficar chateados quando nós pregamos e alguém não crê. Irmãos, se aquela pessoa não creu, é porque o Senhor não abriu o coração dela para crer. É o Senhor, irmãos, que abre os corações para crer. Então a nossa missão é pregar o Evangelho e deixar o Senhor agir. Glória a Deus! Quero finalizar essa mensagem lendo para vocês o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Abra aí, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Nossa missão é pregar o Evangelho. E estamos vivendo dias que tem sido cada vez mais difícil pregar o Evangelho de Cristo. Não é verdade? As pessoas não querem ouvir o Evangelho. Mas isso
foi profetizado. 2 Timóteo, capítulo 4. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Veja, irmãos, que Paulo disse que no final dos tempos, nos últimos dias, as pessoas não iam querer saber do evangelho, da sã doutrina, mas como que se sentindo coceira nos ouvidos, elas iam procurar mestres segundo os seus corações, que pregassem aquilo que elas gostam de ouvir. As pessoas hoje não querem saber do evangelho de Cristo. É ou não é verdade? Não querem saber da sã doutrina. Elas não querem saber do que a Escritura diz. Elas querem saber do que dá certo, do que faz dar resultado. Elas querem saber de milagres. Não importa se está na Bíblia ou não, o que importa é que dá milagre. Não importa se pegar um copo com água, colocar na frente da TV para o pastor consagrar e beber, não importa se essa prática está na Bíblia ou não. O que importa é que dá milagre. Irmãos, as pessoas que seguem falsos profetas, elas não são inocentes. Elas fazem parte desse grupo de pessoas que Paulo está dizendo. Estão apenas seguindo mestres que pregam aquilo que agrada os seus corações. Mas o que cabe a nós, que Paulo disse aqui, versículo 5: mas a você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? E nós vamos seguir fazendo isso, cumprindo o nosso ministério, pregando o verdadeiro evangelho. E aqueles que o Senhor abriu o coração para crerem, amém. Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente fazer uma oração nesse momento? Graças a Deus.